Mentira. A conclusão é que a mentira e a verdade são exatamente a mesma coisa, mas apenas dentro de nossas cabeças. Então, se quisermos estar certos, e não apenas acreditar nisso, precisamos ver além, para entendermos um pouco melhor a tendenciosa mecânica de nossas opiniões e crenças. Será bastante útil pensarmos não apenas sobre a veracidade do assunto em si, mas também sobre como nosso cérebro funciona, sobre os critérios que utiliza para processar e pesar a relevância de cada informação. Talvez isso nos permita começar a entender também a mecânica do efeito placebo, e o quanto nos valemos dele em nosso cotidiano, ainda que inconscientemente. De início, pensamos o seguinte: dor, porque não conseguimos senti-la voluntariamente, simplesmente pensando em dor num ponto qualquer do corpo, com a mesma facilidade com que podemos mover nossos músculos, porque não estamos programados para ser assim. Claro que, se pudéssemos escolher a dor, nós nunca a escolheríamos. Porém, como a dor é necessária para sobrevivermos, e como não gostamos dela, a única saída seria tirá-la de nosso controle. Exatamente o que a evolução biológica fez. Detestamos a dor porque esse é um mecanismo de coação por meio do qual o cérebro nos chantageia e subjuga. Um sistema que foi lento e cuidadosamente refinado ao longo de incontáveis gerações com o único fim de ser insuportável. E não importa se faz sentido. O sentido é doer. Não conseguimos sentir dor voluntariamente. E pensar em fazer algo doloroso também não dói. Ou seja, a inteligência não consegue controlar nossas emoções. As emoções, por sua vez, podem controlar, mas não conseguem entender a inteligência. Percebamos então que a dor não tem acesso livre ao conteúdo da inteligência. Nosso cérebro emocional não a entende bem o bastante para poder fiscalizá-la. Do contrário, pensar sobre suicídio seria extremamente doloroso. Mas a inteligência, ainda que indiretamente, tem acesso à dor por meio das crenças. Dito de outro modo, a inteligência não pode controlar as emoções arbitrariamente, mas pode informá-las. Por exemplo, quando recebemos um telefonema e somos informados de que um ente querido morreu. Para nós isso é exatamente tão terrível quanto a visão do cadáver, desde que acreditemos naquela informação, evidentemente. Então, se não acreditarmos, não sentiremos nada. Mas, se acreditarmos, sim, isso significa que, se nosso ente querido realmente morreu ou não, pouco importa. Claro que a realidade é uma só. Porém, em termos afetivos, o importante é no que acreditamos. Não porque crenças, em si mesmas, tenham alguma importância especial, mas simplesmente porque nosso cérebro emocional não tem outro meio de informar-se a respeito da realidade. Esse cérebro não sabe racionar. Seu único modo de ter opiniões é acreditar, e crenças nada mais são que a versão obesa, lenta e estúpida das opiniões racionais, porém criadas pelo cérebro afetivo. Sabemos que a realidade é uma coisa e que a ideia que fazemos dela é outra, e também que nem sempre ambas as coisas coincidem. Porém, emocionalmente, a realidade é a ideia que fazemos dela num sentido muito mais radical e inflexível que racionalmente. Isso significa que, se acreditarmos que nosso parente não morreu, então ele realmente não morreu, e nada nos convencerá do contrário. Está morto, está se decompondo, mas não morreu. Pois é, pode ser absurdo, mas também é a chave para entendermos o assunto. Acreditar funciona, e tem profundos efeitos sobre o modo como sentimos a realidade. Em termos afetivos, a diferença entre verdade e mentira não está na realidade em si, mas na versão imperfeita dela que existe em nossas cabeças. E são nossas cabeças que controlam nossos corpos. Tenhamos o cuidado de ruminar a importância disso calmamente. Longe de ser perfeito, nosso conhecimento é apenas uma espécie de aposta que fazemos a respeito do que a realidade provavelmente é. E ele só precisa ser bom o suficiente para guiar nossas ações. Essa é sua função original. Claro que às vezes fazemos apostas erradas, pois nossas opiniões não têm tempo para ser científicas, e menos ainda nossas crenças. Mas é muito mais provável que tenhamos crenças errôneas que opiniões, pois as primeiras são muito mais resistentes à mudança. Assim, excetuando-se os assuntos controversos,
A maior parte das opiniões dos indivíduos a respeito da realidade costuma ser razoavelmente sensata, mas as crenças costumam ser decididamente estúpidas. Em geral, corrigimos nossas opiniões por vontade própria, mas em relação às nossas crenças queremos que as correções venham magicamente de uma intervenção corretiva fantástica. Além disso, pensamos que crenças errôneas devem ter algo de psicologicamente diferente das verdadeiras, mas não tem. Estar errado não necessariamente causa mal-estar. Podemos nos sentir bem ou mal em função de crenças verdadeiras ou falsas, pois a crença de que algo é verdadeiro e a própria veracidade dessa convicção, bem como os efeitos decorrentes, são questões completamente distintas que apenas costumam caminhar paralelamente. Aliás, para algumas questões, enganar-se pode ser bom, como para nos motivar. Em outras, não, como sobre a voltagem de aparelhos elétricos. Porém, caso pensemos que, dentro disso tudo, deve haver, no fundo, algum critério seguro que garanta que nossas crenças devam possuir pelo menos alguma relação necessária com a realidade, a resposta é simples: não há. Lembremos que o sentido da vida é sobreviver, não entender. Consideremos agora o seguinte: temos o cérebro racional e o emocional. Um pensa, o outro sente. Então, se misturarmos pensamento e sentimento, o que teremos? Crença, ou seja, um dogma apaixonado que se arma de razões filosóficas. Percebamos, então, que nossas crenças constituem uma espécie de ponte entre as emoções e a inteligência, e esse é o motivo pelo qual, uma vez feitas essas ligações, as emoções passam a exercer controle exclusivo sobre tais opiniões, e a razão já não mais as influencia, sejam elas verdadeiras ou não. Para ilustrar, basta pensarmos no que se designa como ideologia, isto é, uma opinião que aparenta ser racional superficialmente, que faz inclusive uso da razão para defender-se, mas que na verdade nasceu e está a serviço das emoções. Nossas opiniões filosóficas, por exemplo, são formuladas pelo cérebro racional, e elas são maleáveis porque são emocionalmente neutras. Podemos discuti-las, e aceitamos mudá-las sem nenhuma dificuldade. Crenças, por outro lado, são opiniões emocionais, são equivalente a uma opinião, porém em nosso cérebro primitivo, sobre o qual não temos controle. Esse cérebro emocional não apenas foge de nosso controle, como também é muito mais antigo e rudimentar, muito mais ineficiente que o cérebro racional, sendo notável a quantidade de erros de interpretação e de bugs que ocorrem durante processos de atualização triviais. O cérebro primitivo não funciona tão bem quanto o racional, e não recebeu esse nome por acaso. Seu funcionamento é realmente tosco, ele é limitado, inflexível, e erra frequentemente em questões que, para o cérebro racional, mais moderno, seriam obviedades. Porém, evolutivamente, ele veio primeiro, e isso significa que seu poder sobre o destino do organismo é maior. Por isso a morte, do outro lado do mundo, é uma estatística, ao nosso lado. É uma tragédia, e não temos a liberdade de ver as coisas de outro modo. A realidade, e também não importa o que pensamos, importa no que acreditamos. Então, como crenças envolvem tanto a emoção quanto a razão, isso significa que nesses assuntos a razão sempre será obliterada pela emoção. Sempre. A razão só será levada em consideração se possuir informações emocionalmente relevantes. Nas demais situações, será simplesmente ignorada. Assim, ao discutir sobre questões que envolvam crenças emocionais, a crença na imortalidade, por exemplo, podemos acreditar que ser sensatos e apresentar evidências concretas que comprovam nosso ponto de vista será suficiente, mas isso é um engano, pois na verdade não estamos discutindo com o cérebro racional do indivíduo, mas trocando rosnados com seu cérebro emocional. E isso literalmente, o cérebro emocional interpreta argumentos contrários como latidos, não como palavras, e, nesse processo, a razão está ocupada em contar quantos dentes cada um tem. Não para alcançar a verdade, estão discutindo apenas para provar que estão certos, para vencer, derrotar o oponente, impressionar os que observam, e só. Portanto, ao discutir sobre tais assuntos, estamos dialogando com o cérebro mamífero do indivíduo, e o quanto isso é estúpido dispensa comentários.
sempre que o assunto é trazido à tona. É como se a razão ficasse de mãos atadas enquanto uma impostora fala em seu nome. Um sequestro emocional, pura e simplesmente. E o sinal distintivo desse sequestro emocional é que, mesmo que o indivíduo mantenha seu discurso dentro de um estilo superficialmente irracional, comporta-se como uma besta ignorante e, diante de evidências conflitantes, sua reação é aumentar a voz. Pode ser o maior doutor em filosofia. Naquele instante, sua alma é de jumento. Claro que, nos demais assuntos, a emoção se retira e dá espaço à razão, e aquela besta ignorante volta a ser o amável bípede que conhecíamos até tocarmos no assunto. Isso explica várias coisas, mas explica excepcionalmente bem a diferença entre ciência e religião. Temos dois cérebros, e essas duas áreas representam nossos melhores esforços em conversar com apenas um deles isoladamente. Por isso a ciência é fria, por isso a religião é emotiva, por isso os cientistas estão abertos às evidências e, religiosos, às revelações. Por isso para a ciência a verdade é objetiva, para a religião, subjetiva. Por isso a ciência consegue atualizar-se facilmente, mas a religião permanece parada no tempo. Uma lida com o cérebro racional, a outra, com o emocional. E também por isso é possível que sejamos cientistas e religiosos ao mesmo tempo. Assim, talvez vejamos cientistas, mas nunca veremos a ciência alegando que tudo, exceto o homem, em matéria, pois a ciência utiliza técnicas que nos protegem dessa espécie de coerção emocional que distorce nosso conhecimento. A religião, por sua vez, faz exatamente o oposto. Ela busca nos proteger da realidade. Sabemos que opiniões são fáceis de corrigir, basta informar. Porém, crenças errôneas, por seu fundo emocional, são extremamente difíceis de abandonar, pois para serem passíveis de correção não basta que sejam errôneas, não basta que saibamos disso, é também preciso que acreditemos nisso, e este é o maior problema. Como informar e controlar o cérebro emocional racionalmente, se a própria razão está sob seu controle? Não podemos. Crenças algemam a inteligência. Assim, por um lado, o cérebro emocional não tem como saber se uma crença é verdadeira ou falsa e, por outro, a inteligência não é capaz de exercer controle direto sobre ela. O resultado é que não há como mudá-las direta e voluntariamente, pelo uso da razão. Talvez saibamos que aquilo é errado, mas sentimos que é certo. Então para todos os fins é certo. E ponto final. Crenças emocionais só se alteram por motivos emocionais. E isso é um fato bem conhecido. Então, se quisermos influenciar nossas emoções, como fazer? Sabemos que não podemos controlar nossas emoções diretamente, mas indiretamente. Sim, e a receita é simples. Basta falar o que querem ouvir numa linguagem que consigam entender. E elas ouvem, pois crenças não são nossas inimigas. São apenas burras. Podemos, então, usar o cérebro racional para elaborar uma espécie de teatro em que haverá situações emocionalmente relevantes que nos levarão a acreditar naquilo que queremos em função de um objetivo qualquer. Em outras palavras, lavagem cerebral. Claro que, ao pensar em lavagem cerebral, logo imaginamos religiosos desmiolados ou prisioneiros de guerra sob tortura. Mas essa é uma visão tacanha. Pensamos o seguinte: o que caracteriza a conversão religiosa? Experiências pessoais, das quais a fé é uma consequência, não a causa. O mesmo vale para a tortura física. Muda nosso modo de ver o mundo depois de submetidos a essa experiência traumática por um período suficientemente longo. Por isso religião não se discute, se pratica. Por isso tortura não se discute, se insere sob as unhas. Apenas através da ação conseguimos alcançar resultados emocionalmente significativos. Para percebermos como é vasta a abrangência dessa ideia, basta caminharmos a um campo mais distante dessas maluquices. Por exemplo, o campo médico voltado à saúde mental, e observar que se orientam exatamente pelos mesmos princípios no tratamento de fobias. Levar à prática. Sabemos que dialogar racionalmente com o medo é inútil. Então para superá-lo nos expomos controladamente a situação que nos causa medo tantas vezes quanto necessário, até que o cérebro emocional se convença disso, e nos permita voltar a ser racionais naquele assunto. Isso também é lavagem cerebral.
porém com fins construtivos. E percebamos que nada disso está muito longe de nosso cotidiano. Se prestarmos alguma atenção, veremos como são comuns e fáceis de encontrar exemplos da aplicação dessas ideias, em igrejas com suas contradições santas, em empresas com suas técnicas motivacionais, em livros de autoajuda e com seu otimismo acéfalo, em terapias psicológicas com seu autoconhecimento enlatado, em atividades em grupo com seus preconceitos coercitivos e coisas afins. São inúmeras as técnicas que desenvolvemos para manipular nossas emoções indiretamente, e nenhuma delas tem relação com a verdade. Todas se baseiam no mesmo princípio da lavagem cerebral, o condicionamento afetivo realizado com o fim de alterar nosso modo de sentir a realidade e, por conseguinte, a opinião racional que temos dela. Sabemos que tais coisas são mentiras, mas gostamos que nosso cérebro emocional acredite nelas, então as usamos. Há, naturalmente, muitas possibilidades interessantes a serem exploradas na manipulação emocional, inclusive relativamente às possíveis vantagens de se crerem mentiras. Porém, tudo tem um preço e, se não formos cuidadosos, o processo pode deixar cicatrizes irreparáveis em nossa inteligência. Sendo esse o motivo pelo qual Deus existe. Tendo isso em mente, percebamos que a ideia de que basta acreditar realmente se aplica, ao menos em determinados assuntos. É certo que a realidade não pode ser controlada por nossas crenças, mas nosso modo de percebê-la pode. E o detalhe é que, para nós, dá no mesmo. Crenças, verdadeiras ou falsas, influenciam nossa consciência, nossas emoções, nossa biologia. E não há nada de mágico nisso. Trata-se de uma óbvia consequência do fato de que nossos corpos são administrados por nossos cérebros, os quais podem fazer o que bem quiserem. Contudo, devemos ter em mente que esse controle se restringe ao que é fisiologicamente viável, afetando apenas aquilo que se encontra fisicamente conectado aos nossos cérebros. Ignorar essa limitação dá origem a várias crendices sobre o poder da mente. As asneiras promovidas pela parapsicologia. Nossas crenças só controlam a ideia que fazemos da realidade. A realidade em si permanece sempre a mesma. Portanto, quando pensamos nesse assunto, devemos nos limitar ao universo criado por nós mesmos, ou seja, às nossas representações da realidade, para ilustrar melhor o mecanismo por detrás dessa ideia. Suponha-se que nos sintamos insignificantes perante a sociedade e queiramos mudar essa situação. Como não podemos simplesmente nos dar essa sensação pelo uso da inteligência, teremos de nos manipular indiretamente, e nesse processo há duas abordagens. Podemos fazer todo o possível para convencer os demais de que somos importantes, e então acreditar em seu testemunho. Ou simplesmente acreditarmos nisso sozinhos por motivos que só existem em nossas cabeças. Ou seja, podemos jogar limpo, como a biologia planejou, isto é, manipular a realidade, tornarmos-nos socialmente destacados, conquistando essa importância indiretamente, por meio de um status refletido na opinião pública, e em função disso nos acreditarmos importantes. Ou simplesmente manipular a mente, cultivando crenças errôneas quaisquer que nos proporcionem essa mesma sensação. O resultado é idêntico. A crença de que somos importantes e o lucro líquido em prazer. Pensemos mais a respeito. Qual é a diferença entre ser importante e apenas crer nisso? Em termos de verdade, nenhuma. Porém, em termos de sociedade, toda. Se apenas nós acreditamos que somos importantes, isso é uma mentira. Se todos acreditam que somos importantes, isso é uma verdade. Por isso nesses assuntos mentira e verdade são exatamente a mesma coisa, pois nenhuma delas corresponde a qualquer realidade objetiva, mas apenas a julgamentos coletivos, os quais convencionam os valores que norteiam a sociedade como um todo. Tais crenças arbitrárias, como o nosso valor pessoal, em rigor, são apenas delírios, mas podem também ser entendidas como jogos que surgiram em nós como um efeito colateral de sua utilidade reprodutiva. Ou seja, competimos porque isso funciona, não porque faz sentido. Desse modo, tenhamos em mente que tais competições orquestradas pela biologia estão a serviço da perpetuação genética, e que nossa necessidade de competir, em si mesma,
é apenas uma consequência indireta dos tipos de comportamentos que se mostram favoráveis à reprodução de nossos genes. Claro que tais competições, em si mesmas, são vazias, pois o jogo não passa de um meio para a competição, que por sua vez não passa de um meio para a perpetuação. Contudo, não importa que essas crenças não tenham realidade por detrás, porque na vida, como em qualquer jogo, o importante é competir. Nessa ótica, torna-se óbvia a razão pela qual damos muito mais importância à opinião dos demais que às nossas próprias no tocante ao nosso valor pessoal, mesmo sabendo que, racionalmente, isso não faz o menor sentido. A opinião que temos de nós mesmos é emocionalmente irrelevante nesse particular exatamente porque vencer sozinho não vale nada. Para que uma crença qualquer seja biologicamente relevante é preciso que todos acreditem nela. Então, como o valor desses jogos convencionados só pode ser apreendido se tivermos em vista as implicações da competição na eternidade genética, faz perfeito sentido que seja prazerosa a crença de que somos importantes, e também faz perfeito sentido que não consigamos acreditar nisso voluntariamente, pois estamos lidando com a representação de importância, não com a importância em si mesma. É vital que ela seja difícil de falsificar. Claro que, dentro disso, nossos motivos pessoais, nossas explicações e racionalizações de nossos atos são apenas sonhos verborrágicos. O que realmente conta é nosso comportamento, ou seja, não importam os motivos pelos quais pensamos que competimos, mas apenas que compitamos em função de critérios publicamente reconhecidos. Nossa tendência de empregar o reconhecimento público como referencial de valor reflete apenas um comportamento que se mostrou favorável à perpetuação genética. Isso, por um lado, revela a gratuidade de nossas competições, mas também o motivo pelo qual não vemos com bons olhos aquele que possui crenças que não correspondem à realidade. Isso porque, para que a competição seja biologicamente relevante, é importante que nossas crenças sejam honestas indicadoras da realidade. Por tal motivo não invejamos quem sente prazer sem merecê-lo, mesmo que se sinta um vencedor. Aquele que vence sozinho só pode ser um lunático. São coisas assim que pensamos dos que tentam fraudar os jogos do cérebro emocional. Ainda que, no fundo, não haja diferença alguma entre uma coisa e outra, insistimos em acreditar que há, e usamos pretextos desse tipo para nos sentirmos justificados. Até que, investigamos por que é difícil controlar nossas crenças, e por que é importante que assim seja. Compreendemos também que a realidade e a nossa ideia da realidade não são necessariamente correspondentes, e também que muito de nossa ideia da realidade é pura e simplesmente uma invenção dentro do jogo da vida. Qual a relação disso tudo com o nosso cotidiano? Toda. Tais nonsenses biológicos são aquilo que nos move. Se não o admitimos, é apenas porque não gostamos de tocar num assunto que inevitavelmente despertará a fúria de nosso quadrúpede interior. Contudo, o fato é que somos uma gambiarra evolutiva, e mesmo que essa ideia seja incômoda, ela nos permite compreender em função de que está programada essa realidade virtual chamada consciência, e as emoções que a norteiam, e assim finalmente entendamos um pouco melhor por que somos tão contraditórios e tão complicadamente incoerentes. A princípio, a ideia de que vivamos numa realidade inventada por nós mesmos talvez pareça absurda, mas na verdade é demasiado óbvia. Falamos do que se conhece por cultura, que é uma espécie de pacote de expansão da biologia. O interessante em chegarmos à noção de cultura através da ideia de uma realidade inventada é que isso nos permite entendê-la sobre outra ótica, como se estivéssemos quase fora dela, fornecendo-nos uma ideia bastante clara do ponto em que biologia e cultura se interseccionam. Então, se quisermos discernir entre cultura e biologia, basta percebermos que a biologia é baseada na realidade física, e que a cultura é uma continuação arbitrária dos mecanismos físicos de funcionamento da vida, inventada por nós próprios. Construirmos uma relação contingente entre biologia e física baseada em comportamentos emocionais aprendidos, ou seja, a parcela cultural da realidade é o equivalente a uma realidade física cuja necessidade é garantida por nossas crenças. Desse modo, assim como a realidade que apreendemos por meio dos sentidos é uma representação, a cultura também.
A diferença é que a representação criada pela cultura não tem uma realidade objetiva por detrás. É simplesmente uma fantasmagoria em que acreditamos por motivos emocionais. Perceba-se então que a biologia tem existência própria, mas a cultura não. Nesse sentido, se a biologia fosse uma casa, esta seria uma casa real, com cômodos reais. E a cultura seria composta de representações de cômodos, como portas pintadas das paredes, subdivisões internas arbitrárias e coisas do gênero. Porém, na prática, vivemos como se ambos os tipos de cômodos, biológicos e culturais, fossem igualmente reais. Isso pelo simples fato de que acreditamos emocionalmente neles. A biologia, portanto, é a realidade em si mesma. E a cultura é baseada na ideia que fazemos da realidade. Essa visão nos oferece um bom critério para discernir entre fatos objetivos e crenças subjetivas. Fatos não precisam ser defendidos, pois podem ser observados e comprovados. Crenças, por sua vez, só podem ser defendidas, pois não há como observá-las ou prová-las, já que nós mesmos as inventamos. Para ilustrar, pensemos numa criança. Um fato objetivo seria isto: crianças são filhotes de Homo sapiens. Se nós a vimos nascer há pouco tempo de um adulto, isso significa que é um filhote. Não importa se gostamos ou não dela, se simpatizamos ou não com os pais, quer amemos ou odiemos aquela criança, ela é um organismo físico em desenvolvimento. Sua existência é um fato, e não importa que opinião tenhamos sobre isso. Fatos são um tipo de questão para o qual nunca há dois lados. São algo que não se discute porque nunca encontraremos quem discorde de nós. Por outro lado, uma questão cultural seria isto: crianças não devem trabalhar. Nessa questão, há os que defendem que é certo e os que é errado. Mas não estamos tentando descobrir quem possui melhor retórica, mas quem está certo. Porém, onde poderíamos buscar provas físicas disso? Não podemos, pois tal ideia não corresponde a uma realidade física, apenas a um costume, uma crença. Cultura não é baseada em evidência. Isso significa que ambos estão errados, ou pelo menos que nenhum está certo, pois o fato é que não há realidades morais. Então, seja qual for nossa opinião, não haverá como prová-la objetivamente. Então, em questões subjetivas, por mais que discutamos, nunca chegaremos à verdade, pois não existem verdades subjetivas. Alcançaremos, no máximo, um consenso. Por sua vez, em questões objetivas, sequer nos ocorre discutir, pois fatos objetivos, por serem imparciais em si mesmos, também são impessoais e emocionalmente neutros. Em outras palavras, a relatividade não está na realidade, mas em nossas crenças bastante criativas a seu respeito. Aquilo que a realidade é em si mesma não apenas independe de uma ótica, mas também não admite ótica alguma. Não há como termos opiniões e óticas pessoais sobre se átomos de potássio existem ou não. Por outro lado, as verdades que permitem óticas também se reduzem a elas. Invencionices de macacos disputando bananas metafísicas. Então é indiferente o que pensemos a respeito de uma coisa ou outra, pois, num caso, isso não mudará nada e, no outro, também não. A distinção traçada acima nos permite compreender o seguinte: o fato de que crianças são filhotes de humanos é conhecimento. O fato de que crianças devem ou não trabalhar é um julgamento. Assim, de modo geral, todos os assuntos para os quais não basta entender, mas também seja preciso vivenciar, tomar partido e envolver-se pessoalmente para que percebamos sua suposta verdade, estão contidos na parcela da realidade criada por nós próprios. Isso significa que crenças políticas, religiosas, sociais, morais, etc., ou seja, tudo aquilo que defendemos aos berros, mas não conseguimos provar, são nossos modos pessoais de florear e deturpar a realidade em função dessas crenças emocionais cegas que estão certas e ponto final. O sinal característico do conhecimento, pelo contrário, é o fato de não precisarmos acreditar em nada para reconhecermos sua validade. Ele é autoevidente, dispensa apresentações e óticas. O conhecimento objetivo simplesmente ignora nossas separações imaginárias, nossas crenças culturais, atravessando-as como que são, nada. Claro que o conhecimento, sozinho,
geralmente nos parece frio, limitado e insatisfatório, como se precisasse ser interpretado para que ganhasse significado. Mas não precisa. Nós apenas não temos interesse em defender aquilo que não admite uma ótica parcial, que não podemos deturpar em nosso favor. E isso faz dele um assunto emocionalmente inútil, mas não diminui em nada seu valor de verdade. O problema é apenas que não amamos as opiniões que não nos amam de volta. Como todas essas arbitrariedades pelas quais lutamos são essencialmente emocionais, em qual delas acreditamos, e por qual lado lutamos, depende apenas do tipo de lavagem cerebral que recebemos ao longo de nossas vidas, e principalmente durante a infância, implicando que nada disso é escolhido. Então, seja qual for a convicção, se nós nos sentimos inflados e partimos à luta em sua defesa, é o que importa. Isso porque, como tais realidades são nossa própria criação, estar certo não importa, nem é possível, pois o importante é apenas estarmos convictos de que vale a pena lutar em sua defesa, mesmo que não haja absolutamente nada a se ganhar com isso. O caso geral dessas crenças pode ser colocado do seguinte modo: insistimos estar certos numa questão inventada por nós mesmos, e estamos dispostos a lutar para prová-lo, enquanto nossos inimigos estão errados porque fizeram exatamente o mesmo, mas não inventaram a mesma conclusão que nós. Começa a disputa, porém, como ambos estão discutindo sobre qual fantasia é mais real, fatos não podem decidir nada. Estará certo quem vencer a luta. Religião, esporte e política são exemplos cristalinos disso. Notemos ainda o seguinte: só podemos cultivar a racionalidade nos espaços que a emoção não ocupa. Então, se, numa questão qualquer, quisermos permanecer racionais, a única possibilidade seria tentarmos nos conservar calmos e emocionalmente neutros. Isso porque, em relação às opiniões racionais, as emoções são como uma medusa, petrificam-se ao vê-la, e nunca mais mudarão pelo resto de nossas vidas. Assim, se desejamos nos tornar livres pensadores capazes de refletir com independência, devemos recorrer ao estudo e aos livros, não aos debates, à militância e às disputas acaloradas, e fazer todo o possível para nos distanciarmos de situações emocionais envolvendo o assunto, dissociando de nossos interesses e de nossa vaidade. É sensato proceder desse modo porque, quando nos envolvemos pessoalmente com uma questão qualquer, é inevitável que nos tornemos parciais. Sempre que pudermos escolher num assunto no qual estejamos envolvidos, escolheremos parcialmente. É uma tentação a qual não conseguimos resistir, e a única alternativa é não ter um lado pelo qual escolher. Então, uma vez consigamos conquistar essa ótica de distanciamento, compreenderemos finalmente que, pelo motivo que for, o socialismo está correto, e o capitalismo também, a depender da miopia que nos fisgou nessas disputas imaginárias. Gostamos de acreditar que somos os únicos com a razão ao seu lado, mas somos apenas macacos míopes tagarelando sobre seus absurdos. Seja qual ela for, a opção com que ficamos, apesar de nos sentirmos inclinados a elogiá-la, dependerá apenas de nossa personalidade, e nossas personalidades são apenas um acaso pessoal, uma miscelânea de preconceitos herdados e aprendidos, sem que haja nada digno de respeito nas opiniões que elas inspiram, pois todas as verdades que precisam ser defendidas são mentiras, especialmente aquelas que, exatamente agora, estamos procurando um pretexto para classificar como uma exceção. Dentro disso, o modo como cada qual governa a sua vida é mera questão de estilo, e tanto quanto discordamos dessa afirmação, isso apenas revela nossa parcialidade, nossa incapacidade de nos olharmos com o mesmo desprezo que dispensamos as opiniões alheias pelo simples fato de não corresponderem às nossas. Para ilustrar esse fenômeno bastante deselegante de odiarmos os indivíduos gratuitamente apenas porque não concordam conosco, pensemos na clássica disputa entre os que se iludem e os que se desiludem, entre os que amam as mentiras e os que as destroem em nome da verdade. Tendo em mente que nossas paixões nos escravizam. O que é melhor, viver em nome da felicidade, mesmo que isso envolva enganar-se, ou viver em nome da verdade, mesmo que isso envolva desgraçar-se? A resposta é simples, tanto faz. Porém, se observarmos a questão mais de perto,
Veremos ainda o seguinte: os que amam a mentira e desprezam a verdade serão escravos da mentira, mas os que amam a verdade e odeiam a mentira serão escravos de ambas. Estarão certos, mas serão para sempre escravos disso, como fanáticos da verdade, emocionalmente submissos a uma realidade impessoal e aqui inimigos de uma mentira torpe. Em termos práticos, o fardo dos primeiros parece mais leve, porém, se gostamos de estar certos, custe o que custar, tudo bem, mas isso não nos torna superiores aos que gostam de se iludir, pois eles se guiam por outros critérios, e com razão nos veem com o mesmo desprezo com que os vemos. O fato é que não há por que nos orgulharmos de escolher o modo mais esclarecido de regressar à inexistência, seja qual for o nosso lado. Se não podemos escolhê-lo agora, isso significa que nunca podemos. Então, se ainda não tivermos um lado, talvez o melhor que possamos fazer seja continuar assim. Retomemos agora a questão da crença religiosa e prossigamos um pouco mais nesse assunto a partir dessa ótica que esboçamos até aqui. Certas pessoas são religiosas, outras não. Porém, quem não acredita em deuses geralmente se espanta que tantos sejam capazes de crer tão firmemente em algo para o qual não há evidência alguma. No geral, acreditar em mentiras não é uma boa ideia. É sair de viagem com base na mera crença de que há gasolina bastante no tanque. Fazemos todo o possível para estar certos, mas nem sempre podemos escolher. Às vezes fechamos os olhos, mas às vezes nossos olhos se fecham sozinhos. Nisso está a chave questão. Observemos melhor esse mecanismo. Teístas estão errados. Sabemos disso, mas por que não conseguimos convencê-los disso por meio da razão? Pelo mesmo motivo que não conseguimos, por meio da razão, convencer um homem a fazer sexo com sua irmã, mesmo que demonstrássemos cientificamente que não haveria problema algum nisso, tais provas seriam simplesmente ignoradas. Ou seja, em certos assuntos, não estamos dispostos a ser racionais. Não conseguimos. O paralelo nos permite compreender que discutir religião é exatamente como argumentar contra tabus sexuais. Esse tipo de opinião não pode ser escolhido. É o que se denomina crença, convicção ou fé. Como não podem ser escolhidas livremente, crenças também não podem ser adquiridas, abandonadas ou corrigidas por meio da razão. Então, em si mesmo, o conteúdo da crença é irrelevante. Seu valor intelectual é nulo. A única coisa realmente importante em nossas crenças está no fato de que somos seus donos. Naturalmente, como não podemos controlá-las, elas nos controlam, nos obrigam a agir como seus porta-vozes. Vemo-nos emocionalmente coagidos a abraçá-las, significando que toda fé envolve algum nível de escravização do pensamento. Desse modo, não importa se temos fé em deuses ou em tabus sexuais, continuaremos tendo essa fé, provavelmente para sempre. E não apenas isso, continuaremos tendo essa fé, mesmo que a ciência prove que estamos errados. Essa é a razão pela qual discussões envolvendo tais assuntos são inúteis, já que estaríamos discutindo racionalmente sobre uma opinião que não conseguiríamos abandonar, mesmo se fôssemos refutados. Todos temos preconceitos sem sentido. Todos cremos em coisas que sabemos ser racionalmente injustificáveis. Isso é inevitável, faz parte de quem somos. Porém, quando não temos consciência disso como um fenômeno exclusivamente pessoal, estamos a um passo do idealismo, e a outro da intolerância. Para sabermos se somos dogmáticos num assunto qualquer, basta imaginarmos em que situações nos sentiríamos inclinados a repensar as opiniões que temos a respeito. Nesse sentido, um claro sinal de dogmatismo seria não conseguirmos conceber uma situação na qual abandonaríamos tais opiniões. Comecemos com algo simples. Não queremos comer porque não há comida de que gostamos. Então, se houvesse, comeríamos? Se a resposta for sim, tudo bem, o argumento era legítimo. Porém, se for não, problemas à vista. Para entendermos que problemas são esses, basta substituir essa frase emocionalmente neutra por algo que envolva nossos tabus, e veremos que muitas vezes não conseguiríamos mudar de opinião, por mais que nos fosse demonstrado o contrário. Por exemplo, por que não matamos? Digamos que a resposta fosse, porque matar causa sofrimento. Tudo bem, mas e se não causasse? A resposta poderia ser, porque seremos presos.
uma ideia razoável. Mas e se não fôssemos? Talvez se respondesse, porque ninguém quer morrer, mas essa pessoa quer. Acabaríamos dizendo alguma banalidade como, porque faria sujeira. Porém, se não fizesse, mataríamos aquela pessoa a sangue frio? Também não, e assim por diante, indefinidamente. Nesses assuntos, a razão nunca nos parece um argumento muito convincente. Não a levamos a sério. Agora façamos mentalmente o exercício de colocarmos a nós próprios esse tipo de questionamento quase impertinente, porém envolvendo os seguintes assuntos: canibalismo, religião, incesto, pedofilia, zoofilia, poligamia, homossexualidade, tortura, guerra, escravidão, drogas, orgias, violência, assassinato, aborto, roubo, suicídio, traição, mentira. Ao menos em alguns deles, a ideia de reconsiderarmos nossas opiniões pessoais jamais será admitida, mesmo que todas as nossas razões sejam refutadas uma a uma pelo processo exemplificado acima. Desse modo, se, mesmo com ótimos motivos para tanto, ainda assim nos sentirmos contrariados ante a ideia de mudarmos nossas opiniões, isso indica uma clara incapacidade de ser puramente racionais no assunto. Isso é acreditar em algo. Há sempre esse clima metafísico em nossas crenças. Pode-se dizer que, do ponto de vista da inteligência, o sinal típico de que estamos sob o controle das emoções é a clara impressão de que há algo mais inexplicável envolvendo o assunto. Algo inacessível à razão. Como se, depois de remover toda a realidade física, fosse ainda restar esse algo mais. Essa é a origem de nossos delírios metafísicos. Nessa ótica, a metafísica se situa numa espécie de intersecção entre um ponto cego da inteligência e nossos preconceitos emocionais. Por isso ela é tão problemática, pois é uma porta aberta para que nossas fantasias antropocêntricas se infiltrem em nosso conhecimento sem passar por qualquer análise crítica. Para ilustrar, pensemos numa pessoa pela qual estejamos ou tenhamos estado apaixonados. Ela nunca nos parece uma pessoa qualquer. O mesmo para nossas famílias, amigos, etc. Temos a impressão de que há um que é mais envolvido. Esse que são nossas ilusões. Entes queridos não nos parecem apenas matéria. Assim como o dinheiro não nos parece apenas papel. Mas sabemos que são. O fato é que as emoções sempre coloram e controlam nossos pensamentos. Muitas vezes sem que percebamos, mas todas as vezes sem que tenhamos escolha. Isso significa que as nossas mais amadas opiniões, exatamente porque as amamos, não são racionais, são crenças, preconceitos emocionais. Verdades que só nós defendemos não são verdades. O mundo todo não está conspirando para ocultar as realidades que só nós vemos. Nós realmente estamos errados em todas as opiniões do que só valem para nós. E sentir que estamos certos não muda nada. Contudo, só é livre para corrigir-se quem não ama suas próprias opiniões. Do contrário, elas nos controlarão. Por isso ser racional é ser frio. Diga-se de passagem, talvez por isso a ideia de que ateus não creem em nada seja tão assustadora a religiosos. Pois a impressão que se tem é que, se não acreditam em Deus, também não admitiriam nada que se justificasse pelo mesmo processo. Isto é, a moral. Na verdade, não importa se Deus existe, discussões científicas são outra coisa. Estamos tratando de crenças. O fato é que quem tem coragem para afrontar um tabu envolvendo Deus, poderia tranquilamente afrontar outro, envolvendo assassinato. Por que não? Quem tem frieza para matar poderia tranquilamente ter frieza para roubar. A conexão faz sentido. O raciocínio não é de todo ruim, apenas não condiz com os fatos. Ateus acreditam em muitas coisas sem sentido. Deus só não é uma delas. Mesmo assim, ao não crer em Deus, estamos dizendo algo que, emocionalmente, equivale a dizer não acredito nas leis. Logo, mataria para comprar cigarros. Em sua raiz emocional, a crença de que matar é errado e a de que Deus existe são profundamente aparentadas. Se entendermos por que matar é errado, entenderemos também por que se acredita em Deus. Pois o processo pelo qual somos levados a crer em ambas as coisas é o mesmo, o condicionamento emocional. Então, como se nota, crenças são para nos controlar, não para fazer sentido. Crer nos torna emocionalmente submissos. Por isso, na prática,
Ao nos declararmos ateus, passamos a ser vistos como alguém que não respeita a moral, exatamente como um incestuoso ou um pedófilo. Naturalmente, isso não faz sentido, mas é assim que nosso cérebro emocional vê o assunto, e pouco se pode fazer quanto a isso. Podemos concluir que, na medida em que são imparciais, a tendência é que os homens concordem entre si, e a ciência é um ótimo exemplo disso. Porém, nesses assuntos emocionais, somos guiados por preconceitos pessoais que nos controlam. Assim, em vez de raciocinar, de avaliar os fatos, ficamos à cata de pretextos para justificar nossas miopias, que nunca são realmente questionadas. Lutar pelo que se acredita é armar-se de uma interminável série de pretextos para continuar acreditando, seja a crença em Deus, seja a crença na moral, seja o que for, não importa. Os homens diferenciam-se pelos erros em que acreditam. Foi uma digressão um pouco longa, mas bastante válida. Agora retornemos ao assunto central. No dia a dia, a distinção entre fatos e julgamentos pessoais sempre é obscurecida por nossos interesses, e não percebemos o quanto isso nos cega. Porém, como estar certos nos enche de orgulho, fazemos questão de misturar verdade e vaidade. Mas ainda, para nós, estar certos costuma ser apenas um modo específico, dentre outros tantos, de vencer. Isso em função desse mundo imaginário competitivo que só existe em nossas cabeças. O resultado é que são muitas as opiniões que insistimos em afirmar que têm fundamento, apesar de sabermos que não tem nenhum, e não conseguirmos abandonar tais julgamentos emocionais, pois é em função desses preconceitos que vivemos. Portanto, como só conseguimos dar atenção aos nossos próprios interesses, tentemos entender o quão interessante para nós pode ser a habilidade de distinguir entre nossas fantasias e a realidade em si mesma. Em teoria, toda crença deveria corresponder à realidade. Em teoria, o sentido da vida e o prazer deveriam coincidir, mas não coincidem necessariamente. E isso é problema nosso. Assim, sabendo que não podemos controlar as emoções, nossa única saída é respeitar seu espaço, cultivando o pensamento nos espaços que restarem. Similarmente, como nunca conseguiremos ser perfeitamente indiferentes perante a realidade, resta aprendermos a discernir entre conhecimento e julgamento, pois assim poderemos continuar a julgar como bem entendermos, porém conscientes de que isso é um julgamento, o qual não se mistura ao conhecimento. Assim, reconhecendo que julgamentos dizem respeito ao modo como sentimos a realidade pessoalmente, e que fatos objetivos dizem respeito apenas ao que a realidade é em si mesma, e que uma coisa não diminui a outra, deixará de haver um conflito tão tenso entre ambas. É evidente que não deixaremos de possuir preconceitos pessoais, mas ao menos saberemos quais são, e isso melhorará nossas chances de satisfazer ambos os lados, nossas emoções e nossa inteligência, permitindo que cada qual caminhe mais livremente dentro de nossa compreensão da realidade, sem exigir que um precise necessariamente concordar com outro em função de algum perfeccionismo metafísico. O sintoma mais claro de que alcançamos esse estado de neutralidade emocional em relação a um assunto qualquer é o fato de não mudarmos a ideia que temos desse assunto quando nossas emoções alteram. Isso porque, se quisermos que nossas opiniões sejam baseadas em fatos, só devemos mudá-las diante de provas, não diante de lições de vida ou de sentimentos místicos de iluminação. Pensemos, por exemplo, no sentido da vida quando estivermos tristes. Depois pensemos no sentido da vida quando estivermos eufóricos, quando estivermos irritados, sonolentos, ansiosos, calmos, bêbados e assim por diante. Ele deve ser sempre o mesmo. O sentido da vida não pode ser felicidade num dia, perpetuação genética no outro. Se pretendemos que nossas opiniões sobre o que a realidade de fato digam respeito à realidade em si mesma, e não ao nosso humor, é simplesmente inaceitável que nossa ideia do mundo possa flutuar de acordo com nossa disposição momentânea. O mundo não muda de acordo com nossos sentimentos. Então, se nossas opiniões mudam, elas simplesmente estão erradas. Em geral, somos bons em ver os demais objetivamente, mas nunca nós próprios. Não nos julgamos pelos mesmos critérios, em geral sob o pretexto de que fazê-lo tornaria a vida desinteressante. Por exemplo, nossa amada, que não é uma pessoa qualquer,
mas uma pessoa muito especial. Não é meramente uma fêmea pela qual nos apaixonamos por acaso. Há, entretanto, qualquer motivo plausível para considerarmos especial, senão o fato de gostarmos dela pessoalmente. Não. Vivemos convictos de que amamos por vários motivos que nada têm a ver com instintos sexuais, mesmo que não tenhamos a menor ideia de que motivos são esses. E acrescente-se sermos os únicos que acreditam nisso. Pensemos o quão bem isso se aplica a tantos outros assuntos. Nossos pais, que não são pais quaisquer, todos os demais são, menos os nossos. Nossa família, que não é uma família qualquer. Nossas crenças, que não são simplesmente miopias pessoais. O ser humano, que não é meramente um animal. Nosso planeta, que não é só um pálido ponto azul. A vida, que não é somente um processo físico. A lista poderia ser aumentada muito facilmente, e todos esses julgamentos ilustram o quanto o envolvimento pessoal deturpa nossa capacidade de ser objetivos. Para fins práticos, não há nada de errado em sermos parciais. Todos temos crenças que nos colocam a parte da realidade. Porém, para fins de conhecimento, essa parcialidade é a exata definição do que deve ser evitado. Assim, se quisermos cultivar um conhecimento imparcial, é preciso que ele esteja desvinculado de julgamentos pessoais. Nossos julgamentos podem, e devem, flutuar de acordo com nosso humor, mas nosso conhecimento não. Temos de ser frios em relação ao conhecimento, e isso é imprescindível. Claro que não haverá problema algum se quisermos ser passionais em relação à realidade, desde que tenhamos clareza mental suficiente para perceber que isso é um julgamento pessoal, não um fato objetivo exterior a nós. Então, em relação às nossas impressões pessoais num assunto qualquer, podemos pensar o que quisermos livremente, mas é importante termos em mente que os demais farão exatamente o mesmo que nós, e por motivos igualmente gratuitos que só dizem respeito aos seus sentimentos pessoais diante daquela situação. E, se eles não concordam conosco, é pelo mesmo motivo que nós não concordamos com eles. Se o nosso caso nos parece a única exceção, saibamos que essa ilusão também os abraça. Sabendo disso, é provável que nos tornemos mais tolerantes quanto às imbecilidades alheias, e também quanto às nossas. Mas, em sua maioria, os indivíduos não têm uma consciência muito clara dessa distinção. Com o passar do tempo, e cultivando o hábito de dar atenção a tais distinções, aprenderemos lentamente a separar conhecimento e julgamento, razão e emoção, de modo que se torne cada vez mais fácil identificar o que é real e o que é pessoal, e cada vez mais difícil que um julgamento emotivo se infiltre em nosso conhecimento sem ser notado, até quando, por fim, numa espécie de ambidestria mental, conseguirmos sentir a realidade e entendê-la simultaneamente, visualizando com perfeita clareza a diferença entre a realidade e nossos julgamentos, de modo que, ao ver um pássaro a cantar, consigamos diferenciar nosso prazer diante da beleza do pássaro que canta, a qual está em nossa cabeça, e o pássaro material que canta fora dela em função de uma programação biológica impessoal, entendendo também que o desagrado de um segundo observador não conflita com nosso prazer. Isso nos abrirá o caminho para refletir com imparcialidade em praticamente qualquer assunto, inclusive nós próprios.